Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos tratar de uma parte da estrutura do mercado financeiro. Esse é um assunto que nós vamos precisar fazer uma sistematização, até para não gerar confusão nas questões relativas a essa estrutura. Porque o que é que nós temos? Vou fazer essa divisão já aqui para nós. Nós temos uma estrutura que é vinculada ao que a gente chama de Sistema Financeiro Nacional. No Sistema Financeiro Nacional, nós vamos ter todo um organograma com atividades específicas. Paralelamente, nós temos o que a gente poderia chamar de Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar. E temos uma terceira estrutura que vai tratar das questões vinculadas aos fundos de pensão, que seria Previdência Complementar Fechada. Vou colocar aqui Previdência Fechada, porque a estrutura não tem um nome formal como tem nas outras duas. Então, aqui é a Previdência Fechada. Apesar de haver uma inter-relação entre as três estruturas, na verdade, elas são distintas, onde nós vamos ter um órgão regulador, um órgão fiscalizador e as instituições que operam. Só que muitas vezes cai uma questão nos concursos, nos nossos exames, onde não fica claro se a questão está fazendo referência ao mercado como um todo ou fazendo referência a cada uma dessas estruturas. Então, nós vamos ver as duas possibilidades. Observem o seguinte, no que diz respeito ao Sistema Financeiro Nacional, que é uma estrutura definida lá na Lei 4595 de 64, nós vamos ter um órgão normatizador, que é o Conselho Monetário Nacional. Isso aqui é um órgão normativo por excelência, define as diretrizes e regras desse segmento. E vamos ter aqui, subordinados diretamente ao Conselho Monetário Nacional, duas entidades supervisoras, onde aqui nós temos o Banco Central e temos aqui a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, o órgão normatizador por excelência, duas entidades supervisoras, e aqui nós temos as instituições que nós chamaríamos de instituições operadoras. Quem eu vou ter aqui? Bancos comerciais, bancos múltiplos, Caixa Econômica, cooperativas, vou ter aqui corretoras, distribuidoras, a Bolsa, aqui eu tenho bancos de investimento, tem banco de desenvolvimento, tem o BNDES, tem financeiras, enfim, são as instituições que colocam a mão na massa. Aqui, que é o foco principal desse nosso bloco, nós vamos ter como entidade normatizadora Conselho Nacional de Seguros Privados. Observe que aqui nós vamos ter, na estrutura do Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar, um órgão normatizador que seria na mesma linha comparando ao Conselho Monetário Nacional, só que aqui nós não vamos tratar de instituições financeiras. Aqui nós vamos tratar de seguradoras, resseguradoras, de administradoras de capitalização, sociedades de capitalização e as entidades abertas de previdência complementar. Então, vou até sublinhar aqui, o Conselho Nacional de Seguros Privados vai ser um órgão normatizador por excelência, autoridade máxima dentro desse segmento. Subordinado diretamente ao Conselho Monetário Nacional e fazendo atividade que, do ponto de vista hierárquico, a gente poderia comparar com o Banco Central e CVM, aqui nós vamos ter a SUSEP. A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Aqui é uma entidade supervisora e na mesma linha aqui da CVM e do Banco Central, a SUSEP vai ser uma autarquia. Então, aqui eu tenho um conselho normatizador, um conselho normatizador. Entidades supervisoras que são autarquias, aqui a SUSEP também é uma autarquia. E aqui nós vamos ter as entidades operadoras, onde aqui nós vamos ter seguradoras, vamos ter resseguradoras, vamos ter aqui a sociedade de capitalização e vamos ter aqui as entidades abertas de previdência complementar. Vou escrever aqui previdência aberta, onde aqui eu já vou sublinhar o aberta, que é ali o foco principal das questões.
ok? Tudo bem. Quando a gente trata do bloco onde o foco são as previdências fechadas, aqui nós também vamos ter um órgão normatizador, Conselho Nacional de Previdência Complementar. O nome é parecido e isso normalmente causa uma grande confusão nas questões. Então, também é um órgão normativo por excelência e na função de supervisão, também como autarquia, nós vamos ter aqui a Previc, que vai ter um papel semelhante do ponto de vista hierárquico ao que tem a SUSEP, o Banco Central e a CVM. Vinculados aqui à Previc, aí nós vamos ter os fundos de pensão, que também vão ser foco da nossa análise. Quais fundos de pensão? Aí a gente tem aqui ó, o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, temos aqui o Fundo de Pensão da Caixa, que é a FUNCEF, temos a Petros, Fundo de Pensão da Petrobras, temos aqui a Desbam, também fundo de pensão, temos a Forluz, também fundo de pensão, ok? Então, como que normalmente vêm as perguntas, né? Vem perguntando em cima desse organograma, dessa estrutura vertical. Eventualmente, vem alguma questão assim, são entidades supervisoras do sistema financeiro. Aí eu já teria um erro, porque sistema financeiro é isso aqui, ó. Sistema financeiro é essa estrutura. Mas não é incomum cair, são entidades normatizadoras do sistema financeiro e fazendo referência ao Conselho Monetário Nacional, ao Conselho Nacional de Seguros Privados e ao Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ou então, perguntando das entidades supervisoras, eu posso perguntar na vertical, e aí a resposta seria Banco Central e CVM, ou nessa estrutura vertical seria só SUSEP, nessa estrutura só Previc. Ou então vem uma questão onde a resposta é na horizontal. Então, entidades supervisoras, Banco Central, CVM, SUSEP e Previc, cada uma ali dentro da sua estrutura, ok? Nesse bloco, o que, que nós vamos discutir? Nós vamos discutir essa estrutura e essa estrutura. E avaliar as questões como elas são, como que vem, né? Essas questões nos nossos exames. Tudo bem?